Então, pessoal, boa tarde. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui porque eu tive um problema no equipamento com um pequeno inversor que eu não conhecia. Esse inversorzinho aqui, ó, essa marca aqui, ó, Bonfiglioli Vectron, que o equipamento é uma estufa com a bandeja giratória. Então eu fui acionado para dar uma olhada, porque ele tava parando, certo? O operador acionava, a bandeja começava a girar e de repente, ao abrir e fechar a porta da estufa, ele automaticamente desliga, e quando o operador fechava, ele não retornava a girar. Então esse equipamento ele possui dois inversores desses. Um é para o motor da bandeja e outro é o motor do circulador de ar que possui dentro dessa estufa. É uma estufa que trabalha com 162 graus. Então eu desmontei ele para dar uma olhada. Um dos principais motivos de eu estar gravando esse vídeo é porque eu procurei na internet, no YouTube, alguma coisa sobre defeitos relacionados a esse tipo de inversor e não achei nada. Achei um vídeo dele, alguém botando ele para funcionar. Então eu baixei o manual dele, certo? Aqui o manual dele em inglês, para quem não conhece, é bom estudar inglês, que a maioria desses equipamentos importados não são em inglês. Então, ao abrir a caixa do equipamento, eu vi que de início o display dele, quando desligava o equipamento, ele ao religar, ele não aparecia os dígitos, ele ficava como se fosse fraco, e aos poucos, questão de alguns minutos, 15 minutos, o display ia acendendo bem devagarinho. Então ele só liberava o acionamento quando o display ficava totalmente aceso. Nesse caso aqui ele está na posição de pausa. Ele só vai ser acionado quando a porta fecha. No caso ele aciona o switch, né? O switch ele comuta aqui nos terminais aqui do inversor, certo? E aciona ele para girar o motor, né? Então eu fiz um jump aqui para tentar demonstrar, certo? Aqui, ó. Então ele saiu da posição de pausa e tá rodando. Se dá para ouvir o ventilador girando dele. Então quando a porta abria, quando soltar o switch, ele voltava para a posição de pausa. Quando fecha, ele acionava. Só que nesse intervalo ele não voltava, o display apagava e ele como se ficava desligado. Aí quando você desligava o equipamento da tomada, ligava de novo, ele voltava aos poucos aqui, ó, o display a acender. Com muito tempo depois ele voltava a funcionar. Então, a princípio, quando eu desmontei aqui o equipamento, o sinal visual, não achei nada no visual, a placa estava intacta, todos os componentes estavam sem nenhum sinal de dano. Verifiquei inclusive com a minha lupinha, não encontrei nada. Porém, para quem está acostumado com a eletrônica, a placa estava emitindo um barulho anormal, que era um barulho ressonante, como se fosse uma ressonância alta frequência. A princípio pode ser qualquer componente, mas com facilidade, quem já tem alguma experiência com eletrônica percebe que esses zumbidos são causados mais por capacitores. Então essa placa ela é bem simples, esse inversor. Ele tem aqui a placa principal, né? E tem essa plaquinha bem aqui, que é como se fosse uma placa de força ou alimentação, como se fosse uma mini fonte.
Então eu fui analisar de perto, como essa placa ela alimenta diretamente esse cabo flat que vai para o display. Alguma coisa estava cortando essa alimentação para essa outra placa do display. Então ele só liberava o relé para acionar quando estava totalmente alimentada essa placa. Então eu desconfiei de capacitores. Então eu saí verificando os que eu consegui medir na placa, eu medi, e os que não dava dando medição eu arranquei fora, certo? Arranquei fora e cheguei nesses dois capacitores aqui, capacitores de 100 micro. Deixa eu ver se consigo aqui. 100 microfarad e 25 volts. Então eles estavam zerados. Eu medi o multímetro, eles não estavam dando nada não, estavam abertos. Então fui nos meus capacitores aqui, encontrei um igual, com a mesma voltagem, e um com 50 volts. Como eles são 25 volts, deu certo. Então substituí eles aqui na placa. Deixa eu só mostrar aqui que está alimentada. Bem aqui, ó, esse pretinho e esse azulzinho são esses dois capacitores. Tem um terceiro que fica aqui por baixo, que ele não estava danificado. Eu tirei ele também. Não sei se dá pra ver aí, ó, o marronzinho. E lá, esse não estava danificado, então eu deixei, medi e voltei ele pro canto dele. Daí eu liguei 220 volts aqui na placa. Temos a alimentação 220 monofásico e a saída 220 trifásico, a alimentação do motor. E ele voltou a funcionar normal. Tá, ele tá piscando aí a posição de pausa, e se eu fechar aqui na placa como eu fiz antes, ele volta a funcionar. Ele vai dar os 220 trifásico normal dos bornes dele. Tá aí o defeito. Então, só pra mostrar aí pro pessoal, inversorzinho aí da marca Bonfiglioli Vectron, certo? Ele é um somente, a especificação dele aí, 200 a 240 de entrada, saída trifásico 240 volts, 200 Hz, motor de 0.5 HP, né? Quase aí meio CV. Então, um motorzinho pequeno. É isso aí, pessoal. Valeu aí, até a próxima.